todos os irmãos. Hoje nós iniciamos mais uma vez, é o nosso quarto dia da leitura cronológica da Bíblia. Hoje nós vamos ler Jó, do 1 ao 5. Que essa leitura seja guiada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, e que seja uma leitura que possa edificar a vida de cada um de nós. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, para agradecer por mais esse dia, Pai, por mais essa leitura que o Senhor tem nos permitido fazer, Senhor amado. Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor guie, Pai eterno, nesse momento, que o Teu Espírito Santo reine, Pai eterno, agora, nesse momento, Pai amado, que Ele seja o centro de tudo, Pai, porque o Senhor é o centro das nossas vidas, Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo guie, que seja conforme o Teu querer e a Tua vontade, nossa leitura, Senhor. E, Pai, nós te pedimos, abençoa, Pai, a vida de cada um que está lendo e nos acompanhando, Senhor amado. Pai, obrigada por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Jó, um homem íntegro. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos a casa uns dos outros. Faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó os santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Os ataques de Satanás. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de beldade? Porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Os infortúnios de Jó. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio
porque veio um mensageiro a Jó. Lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os abedeus, e os tomaram. Também aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio o outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as tuas ovelhas e os teus moços, e só eu escapei para trazer-te a nova. E estando ainda este falando, veio o outro e disse, ordenando aos os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Satanás persiste em afligir a Jó. E num outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade. Havendo-me tu incitado contra ele para o consumir em causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó, deu uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um pedaço de telha para raspar com ela as feridas. Assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém, ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios.
Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram condoer-se dele, para o consolarem. E, levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. Então levantaram a sua voz e choraram. Rasgaram cada um o seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra, 7 dias e 7 noites. Porém, nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. A lamentação de Jó. Depois disso, abriu Jó sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habite sobre ele nuvens, e a escuridão do dia o espante. Quanto àquela noite, dela se apodere a escuridão. Não se regozije ela entre os dias do ano, e não entre no número dos meses, a que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas dos céus, as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, que não veja as pestanas dos olhos da alva. Porque não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei. Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse. Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e não haveria repouso para mim. Como os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casa nos lugares assolados, ou com os príncipes que possuem ouro, que enchem as suas casas de prata, ou como aborto oculto, não existiria, como as crianças que não viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, o servo livre de seu senhor. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo.
que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura. Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, os meus gemidos se derramam como água. Porque aquilo que temia me sobreveio, o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Elifaz repreende Jó. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Sem tentarmos falar-te, enfar-te-ás? Sem tentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderia conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes. Tens fortalecido. Mas agora que se trata de ti, te enfadas? E tocando-te, a ti te perturbas? Porventura não é o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam o mesmo. Com o hálito de Deus perecem, com o sopro da sua ira se consomem. O rugido do leão, a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos se quebram. Perece o leão velho, porque não tem pressa. Os filhos da leoa andam dispersos. Uma coisa foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos vindos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, porém, não conheci sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz que dizia: Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Eis que ele não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui loucura, quanto menos aqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça. Desde a manhã até a tarde são despedaçados
eternamente, parecem sem que disso se faça caso. Porventura não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. As exortações de Elifaz. Chama agora alguém que te responda. Chama agora alguém que te responda. E para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. Bem vi eu o louco lançar raízes, porém, logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação, e são despedaçados às portas. Não havendo quem os livre, a sua colheita o faminto a devora, e até dentre os espinhos a tira, e o salteador traga sua fazenda. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Porém, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, tantas maravilhas que se não podem contar. Ele dá a chuva sobre a terra e envia águas sobre os campos, para pôr aos abatidos num lugar alto, e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam às apalpadelas, como de noite. Porém, ao necessitado livra da espada, da boca deles e da mão do forte. Assim dá esperança para o pobre, e a iniquidade tapa sua boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não o desprezes, pois o castigo do Todo-Poderoso. Porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás encoberto, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te tiras, e os animais da terra não temerás. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo serão pacíficos contigo. E saberás que a tua tenda está em paz. Visitarás a tua habitação e não pecarás. Também saberás que se multiplicará a tua descendência e a tua prosperidade, como a erva da terra. Na velhice irás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo, e a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é,
Ouve-o e medita nisso para o teu bem. Bom, irmãos, essa foi a leitura de hoje, né? A gente, como a ordem cronológica fica um pouquinho diferente do que as pessoas costumam ver. Normalmente a gente lê ela toda, né? Nessa ordem não, essa ordem é a ordem que seria a mais correta. Bom, tem um ponto assim que Deus toca muito no meu coração, porque normalmente a gente passa por dificuldade e pode ser minimazinha, aquela dificuldadezinha pequenininha, a gente reclama. Muitas vezes não é nada demais, mas a gente vai lá e reclama. Enquanto tem pessoas que passam por muito mais dificuldade do que a gente e não estão reclamando, não estão falando e muitas vezes a gente fala, nossa Deus, por que o Senhor me abandonou? E na verdade Deus não abandonou a gente. Então assim, eu acho que Jó, ele exemplifica muito isso nessa parte, porque quando ele perde tudo, quando Satanás vai e tira tudo que ele tem, deixa ele sem nada, ele rasga as vestes, se dobra o seu joelho no chão e ele agradece o Senhor. Ele fala bem assim, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quantas vezes nós não reclamamos de tudo? Nada tá bom, nada tá do jeito que a gente quer, a gente queria isso, queria aquilo. Às vezes você tá com um carro mais simplesinho, mas não, você quer aquele carro, você não quer o seu carro é ruim, seu carro é isso. Às vezes você tem a sua casa, você reclama da sua casa, mas se a gente parar pra pensar, poxa, olha o que Deus tem dado nas nossas mãos, né? Deus, ele deu uma casa, deu, para quem tem carro, deu um carro. Deus, ele deu o teu emprego, ele te dá saúde todos os dias para lutar. Pode estar difícil? Tá. Não tá fácil para ninguém as coisas, mas o Senhor tá sempre ali. Ele tá sempre cuidando, tá sempre olhando por nós. Então, ao invés de a gente reclamar, vamos agradecer, porque tudo que nós temos é pela graça do Senhor. Nada pelo esforço das nossas mãos. Nada. Tudo vem pela graça do Senhor. Então, ao invés de repente, aconteceu alguma coisa, você perdeu algo ou perdeu alguém, agradeça ao Senhor. Às vezes aquela pessoa precisava de descanso. Às vezes aquilo que você tinha não era bom para você. Às vezes você perdeu uma amizade, você tá chorando, não chora. Você não sabe o que tá no oculto. Na tua frente é uma coisa, nas tuas costas você não sabe, mas Deus sabe, Deus tá vendo. Então, vamos agradecer, né? Eu sei que o caso de Jó era outro, mas ele exemplifica aqui para nós. Ao invés de reclamar, ele dobrou o joelho e agradeceu. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, vamos agradecer ao Senhor por tudo mesmo, tudo que Ele nos dá, tudo que Ele nos tira, porque Ele sabe o que realmente é bom para nós. E se nós estamos passando por algo difícil, por algum deserto, vamos colocar em oração e entregar nas mãos do Senhor, porque se você está passando por esse deserto, é porque algo Ele tem para te ensinar, algo Ele tem para te mostrar. É porque Ele está te forjando para algo muito maior. Tá? Então, vamos agradecer ao Senhor por essa leitura. Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra, por mais esse ensinamento que o Senhor nos dá, Pai. Senhor, obrigada por tudo que o Senhor nos deu e por tudo que o Senhor já tirou das nossas vidas, Pai. Só o Senhor sabe o que é bom e o que não é para nós. O Senhor entende as nossas necessidades, o Senhor sabe como nos forjar e como nos ensinar, Senhor amado, para que estejamos prontos para estender a mão quando for necessário também, Pai amado.
Sim, Senhor, nós estamos sempre aqui, gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Nós entregamos nossas vidas nas Tuas mãos e que a Tua vontade prevaleça sobre a vida de cada um de nós, Pai. Senhor, que o Senhor possa alcançar, Pai eterno, vidas através desse dia, Pai. Que o Senhor possa alcançar vidas através da Tua palavra, Pai amado. Que as vidas que o Senhor alcançar, Pai eterno, possam se renovar, possam ser vasos entregues nas Tuas mãos para serem moldados, Pai. Para que assim, Senhor amado, possam ter uma vida, Senhor eterno, contigo. Uma vida com excelência, de alegrias, Pai. Sei que vem as dificuldades também, mas eu creio que o Senhor pode fazer o melhor. Pai, te pedimos que vá ao encontro de cada um que está assistindo na sua casa, cuide de cada um deles, abençoe o dia de todos nós, Pai, que o Teu Espírito Santo se faça presente a cada minuto do nosso dia e que aonde colocarmos as plantas dos nossos pés, Pai, a Tua luz possa brilhar, Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham um dia abençoado e até amanhã.